há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e ao calvar ao pecador, sempre pra notar. 304, o hino da harpa cristã. Desse cantor, mas Jesus, minha luz, me fez vencedor. Ama-se adorada, fez vencer. Com alegria amada, no céu estarei. Na mansão morada,
Marcos, no capítulo 4, versículo 35 por diante. Evangelho de Marcos, Jesus Cristo, qual escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 por diante. Que a epígrafe do texto vai nos dizer que Jesus acalma a tempestade. Amém? Ele acalma toda a tempestade. Marcos, que o João Marcos foi um dos discípulos e não apóstolo de Jesus Cristo, mas andou ali também com o Lucas, que também não foi um dos apóstolos, mas discípulo também de Jesus, não tiveram, mas foram grandes homens de Deus. Nos diz a palavra: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantando-se grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertando, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, mar, e aquieta-te, vento, e aquietou. E houve grande bonança ou alegria. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pai Santo e Deus Eterno, por mais uma vez adentramos a Tua presença em oração, em graça, em súplica. Que o Senhor possa, assim, Deus, se utilizar, meu Pai, da minha pessoa como instrumento Teu aqui, para ministrar a Tua palavra na autoridade do Teu Santo Espírito. É o nome de Jesus e graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Amados, a Bíblia nos diz que grande parte dos apóstolos de Jesus Cristo, algum deles que estava ali, eram pescadores. Nós aqui analisamos que Jesus a todos quanto, que ali ele chamou 70, escolheu 12, entendemos que ele andou mais com 3. E nessa escolha nós sabemos que tinha alguns pescadores, homens, de experiência, homens que pescavam, que tinham essa experiência na pesca, de andar nos barcos, certamente já tinham passado por tantas outras tempestades também, que de certa forma poderiam amedrontá-los, deixá-los apavorados, deixá-los em pânico. Mas nós vamos aqui nos deparar com uma tempestade diferente, uma tempestade totalmente diferente. Quando nós vemos aqui, a Bíblia nos relata que este lugar onde se encontrava Jesus, ele estava ali, pregando para uma grande multidão, e de repente ele acha-se a necessidade, Jesus entra no barco junto com os seus discípulos ali, com os seus apóstolos, porque Jesus tinha um outro objetivo, Jesus tinha uma outra tarefa a cumprir mais na frente. Nós vamos ver que este lugar, ali onde ele estava, que era o mar, que eles também conheciam como um lago, que era o mar da Galileia, a Bíblia nos relata que este lago, ele havia uma estrutura de 224 quilômetros abaixo do nível do mar. Era algo bem abaixo do nível do mar. E a Bíblia nos relata que era cercado por montanhas. E era costumeiro, devido ser cercado de montanhas e ter uma grande ventania, porque estava a 224 quilômetros abaixo do nível do mar, que houvesse sempre essas tempestades. Mas nós nos deparamos agora, amados, com uma tempestade totalmente diferente. Quando nós vamos ver ali em Efésios capítulo 6, verso 12, ele vai falar que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, e sim contra as potestades e principados. Esta é a nossa luta. Não seria contra a carne e sangue, mas contra as potestades e principados. Você vai analisar aí no capítulo 5, mais na frente de Marcos ainda, você vai ver o propósito que Jesus ia. Qual era o propósito de Jesus? Aonde Jesus iria chegar? O que Jesus iria fazer? E quando nós nos deparamos com essa situação, é que nos vai levarmos a entender o porquê se levantou essa grande tempestade, o porquê dessa tempestade, qual era o propósito dessa tempestade. Aí nós vemos aqui, amados, que quando Jesus sai dali, junto com os seus discípulos, para fazer essa travessia, que ele diz: passemos-nos para outra margem.
iremos para um outro lugar. E a Bíblia nos relata que outros barquinhos também o seguiam. Porque nós vemos, amados, que onde Jesus chegava, né, sempre havia uma multidão. Havia uma multidão que seguia Jesus, havia uma multidão que esperava Jesus, e havia multidão que muitas das vezes estava ali aguardando por dias a presença de Jesus. Porque todas as vezes que Jesus chegara a algum lugar, algo diferente acontecia. Porque nós víamos, amados, que coxos andavam, cegos viam, surdos ouviam, mudos falavam. Então as pessoas queriam muito estar próximas a Jesus. E nós vemos que os discípulos tiveram, os seus apóstolos tiveram este privilégio de chegar até Jesus. Então, amados, quando eles já adentram ao barco e começam a passar para outra margem, a Bíblia diz que se levanta um grande temporal, de forma tal que já estava enchendo o barco, e já estava, para se continuar assim, naufragar aquele barco. E Jesus estava, amado, na calmaria. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo ali, certamente cansado de estar, ali pregando para aquela multidão, certamente de vir de uma outra missão e dirigindo-se a uma outra missão. E quando nós vemos, amado, no capítulo 5, que quando Jesus chega ali, naquele lugar, para libertar um homem de espíritos malignos, na verdade, de uma grande quantidade de espíritos, que chama-se ali Jesus indo, e nós vemos que o propósito do nosso inimigo, como eu disse, que ali era um lugar que estava 224 metros, 224 quilômetros abaixo do nível do mar. Quando nós vemos isso, é uma proporção muito grande, uma proporção absurda, metros, na verdade, quilômetros, é um absurdo, de extensão abaixo do nível do mar. Como era também, como eu salientei há pouco, cercado de montanhas, então o vento trazia ali, muitas tempestades, mas não no nível qual foi essa. Mas quando nós vemos aqui, que eu digo, amados, Jesus foi libertar este homem ali no capítulo 5, o nosso inimigo cria essa situação para tentar impedir que Jesus e os seus apóstolos chegassem. Nós vemos que aqui já é uma tempestade diferente. Quando eu salientei aqui, que num capítulo, em Efésios 6:12, que ele vai falar que a nossa guerra não é contra a potestade, não é contra sangue e carne, se contra potestades e principados. Nós vamos ver aqui que o nosso inimigo saberia certamente que aquele homem que estava lá, daquele outro lado, onde Jesus fora no propósito de libertá-lo, e ali ele agora levanta, que o nosso inimigo, amados, ele não tem força, ele não tem poder, mas ele é astuto, ele pode fazer. Nós vemos que quando a Bíblia nos diz que Daniel orou, Deus de imediato respondeu, mas a Bíblia diz que houve guerra. A resposta de Deus veio de imediato, mas ali, amados, nas potestades houve guerra. E aí a Bíblia nos diz que Deus envia o seu anjo para que pelejasse em favor de Daniel, para que aquela resposta chegasse a ele. E quando eu chego, só Daniel, na hora que você orou, o Senhor mandou de imediato a resposta, porém houve guerra. E nós vemos aqui agora, amados, uma guerra também, uma tempestade que se levanta diferente das demais tempestades. A Bíblia diz que essa tempestade era tão violenta que já estava enchendo todo o barco, e agora os apóstolos apavorados, porque eles temiam, morrerem ali. Nós vimos que eram homens experientes, o temor mais dele, e nós vimos que não era uma tempestade qualquer, era totalmente diferente, porque ali tinha homens pescadores, homens notutos da pesca, experientes, mas ficaram também temerosos com essa grande tempestade que ali se levanta. E aí, de repente, a Bíblia nos relata que eles agora acordam Jesus, temerosos, assustados, com medos de perecerem, de o barco naufragar. E aí agora eles vão acordar Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que ele estava à popa do barco, dormindo sobre uma almofada. E a Bíblia nos relata aqui, amados, que aí os seus apóstolos ali correm para acordar Jesus. E ali eles acordam Jesus, amados. E o que eu acho muito interessante, amado, do nosso Jesus,
é que Jesus não se apavora, não se assusta. Jesus resolve tudo com calma, com tranquilidade. Jesus não se apressa. Jesus, amados, não vai de sopetão, não. Jesus vai na calma. Nós vemos que quando chega, amados, porque Jesus sabe o momento, Ele sabe a hora, Ele sabe quando chegar. Nós vemos que tamanha é a paciência, a graça de Jesus, que certa feita Marta e Maria mandam um recado para Jesus e diz: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. E Jesus manda um recado: eu irei lá, mas não é o momento. E Jesus, amados, recebe este recado, e Jesus só vai no tempo que ele entendeu que era o tempo dele ir. Porque Jesus tinha um propósito também a resolver lá, amados. Eu não estou fugindo do texto, eu estou só tentando mostrar para os irmãos de que forma Jesus age pacientemente, com cautela e no tempo dele. Não adianta querer pressionar, não adianta entrar em desespero. Não, amados, é aguardar com paciência no Senhor, e Ele, no tempo dele, resolverá sim todas as coisas, porque Ele é dono de todas as coisas. E quando de repente Jesus se acorda com os seus apóstolos apavorados, temerosos, em pânico, e Jesus se levanta ali, acalma, amado, e ele diz: mas mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, estamos aqui à deriva, estamos quase que, naufragando. E Jesus se levanta, calma, e diz: cala-te, mar, e aquieta-te, vento. Oh, glória a Deus. Certamente eu vejo, amados, a voz meiga e suave de Jesus, dando esta ordem ao mar, dando esta ordem ao vento, para que um se calasse, que o outro se acalmasse. E a Bíblia diz que de imediato o mar se aquietou e o vento se calou. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Esse é o Jesus que eu e você servimos, meus queridos. Porque não importa, amado, a tempestade que tem se levantado no seu lar, no seu trabalho, não importa a tempestade, não importa a estrutura dela. Então somente creia que Jesus tem autoridade para falar para que essa tempestade aquiete. Então somente você ter fé. Então somente você fazer como seus apóstolos, clamar, pedir o socorro dele e aguardar com paciência no Senhor. Porque Jesus é aquele, amado, que acalma todas as tempestades. Muitas das vezes, amado, é uma tempestade sentimental em nossas vidas, financeira. Porque existem diversas tempestades que podem, no momento, nós estarmos ali, se levantar de repente. O interessante é que a tempestade, ela vem de repente. Ela é de repente. E o nosso Jesus também é aquele, amados, que age no de repente. No momento dele, na hora dele, como ele quer, do jeito que ele quer. E o interessante é vermos aqui, amado, que os discípulos estavam acostumados a andar com Jesus. Os discípulos conheciam, sabiam quem era Jesus. E eles mesmo assim ainda têm dúvida. Eles ainda questionam entre eles. Mas quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Tem muita gente na igreja, amados, assim, com dúvida de quem é Jesus, com dúvida que Jesus pode operar o milagre, com dúvida do que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Mas, queridos, quando você se levanta com fé, quando você clama, quando você ora, quando você intercede verdadeiramente, com o seu coração contrito e quebrantado, o Senhor irá lhe responder. Então somente crermos. Aqui era uma tempestade, amados, diferente. O nosso inimigo muitas das vezes cria situações. Não podemos também querer levar, não queremos também aqui trazer tudo para o inimigo, porque as pessoas tudo é inimigo, tudo não é tudo. Muitas das vezes é a carne mesmo, muitas das vezes é outra situação. Mas neste momento, quando nós vamos agora nos depararmos, quando você vai ver aqui, chegando a outra margem do mar, da província dos Gadarenos, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha uma morada no sepulcro, e nem ainda com a cadeia podiam alguém prender. Para vocês entenderem o propósito de Jesus. Porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em
migalhas, e ninguém podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferindo a pedras. Que viu Jesus ao longo, correu e adorou, e clamou com grande voz: que tinha eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo? Conjuro-te, porque Deus não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe responderam: Legião. Então nós vemos, amados, pastor Genival Dória, meu pastor Edilson. Então o propósito de Jesus era libertar aquele homem. Que aquele homem, ele estava, amados, com aqueles espíritos imundos. Era uma legião. Amados, para vocês terem uma ideia, cada legião compõe a 6.000 soldados, ou 6.000 espíritos. Então ele disse: nós somos muitos, que somos uma legião. Então quando nós nos deparamos com isso, aquele homem estava nada menos que uns 6.000 demônios atormentando ele, e nada segurada, nada poderia fazer. E quando Jesus sai de uma margem para outra, você vê que aquele diz: quando ele chegou na outra margem. Então repare, amados, que a Bíblia nos diz que a nossa guerra não é contra sangue e carne, sim contra as potestades e principados. Então se levanta de repente uma tempestade, tentando impedir que aquele barco chegasse a outra margem, porque Jesus estava com um propósito. Mas você pode dizer, amados, e poder até questionar: sim, mas Jesus pode, ele tem poder, é Senhor. Sim, amados, com certeza. Jesus também foi tentado lá no deserto. O nosso inimigo tentou ele ou não? Sabendo que ele é filho de Deus. E ele venceu. Da mesma sorte, agora tenta impedir que Jesus com seus apóstolos chegasse àquela margem do outro lado para libertar aquele homem. Amados, Jesus vai aonde ele quer, a hora que ele quer, e para fazer o que ele quer. E eu sempre digo que, amados, todas as vezes que Jesus se dirigia de um lugar para o outro, Jesus não ia por um acaso, Jesus ia com propósito. Ele sabia que alguém estava aguardando o seu socorro. Jesus sabia que tinha alguém lá necessitando mais que dando os outros. Certamente Jesus já tinha saído daquela multidão, já tinha curado muitos, já tinha libertado, já tinha salvado muitos. Mas Jesus estava agora, amados, indo ao encontro a um homem que estava necessitando extremamente dele. E Jesus vai com esse propósito. E, amados, nós sabemos que quando Jesus ia, não era um só que era liberto, eram muitos. E quando ele chega a outra margem, a Bíblia nos relata aqui que vai esse encontro já, questionando e tal. Mas Jesus foi para libertar aquele homem. E mediante este homem liberto, certamente, amados, tantos outros por este homem foi liberto. Nós vemos que quando Jesus chega ali para dar água àquela mulher, Jesus conversa com aquela mulher, a samaritana. Jesus indaga sobre a água da vida. E aquela mulher foi um instrumento de Deus para ganhar aquela cidade para o Senhor Jesus. Mas, amados, veja que teve o toque de Jesus. A tempestade teve o toque de Jesus. A libertação daquele homem ali em Gadara, que a Bíblia não diz o nome, fala o gadareno, porque muitas das vezes a Bíblia fala a viúva de Naim, fala o soldado que tinha o seu filho, ou seu, não fala o nome muitas das vezes, só diz ali, como esse homem ali chamou o gadareno, que Jesus se dirige ali a Gadara para libertar aquele homem. Amados, o mesmo Jesus que libertou aquele homem, é o mesmo Jesus que fez essa travessia, é o mesmo Jesus que um dia veio encontrar a mim e a você para nos libertar, para nos dar uma nova vida, para nos salvar. É esse mesmo Jesus. Amado, Jesus sabia o momento exato de vir a mim e a você. Tantas das vezes que alguém pregou para mim e para você, nós fizemos pouco caso, não demos atenção, mas teve aquele momento que o próprio Jesus certamente disse: é hoje. E ele veio ao meu e ao teu encontro. Não fomos nós que fomos a ele, não, amados. Porque se fosse da nossa própria natureza, nenhum de nós íamos, não, de jeito nenhum. Mas Jesus veio ao nosso encontro. Jesus veio nos resgatar. Jesus veio nos dar vida. Ele veio nos fazer nascer de novo. E não importa, amados, a tempestade que tentou nos impedir. Não importa a tempestade que hoje, muitas das vezes, quer impedir a minha e a tua caminhada. Porque Deus tem algo para mim e para você. Deus tem algo conosco, amados. E muitas das vezes levanta tempestades. É
fácil, querido, é clamarmos a Ele, é clamarmos ao Senhor Jesus. Eu sempre dizia, meu pastor, ali em Agroville e Cajueiro, não importa o tamanho do gigante, Ele é maior. Não importa a muralha, Ele faz cair por terra. Não importa a tempestade, nós temos autoridade no Senhor para dizer à tempestade, bem claro e forte: tempestade, Jesus está aqui. E Ele vai te acalmar, Ele vai te dar ordens, porque Ele ainda é Senhor. Ele pode todas as coisas. Muitas das vezes, amados, queremos parar por simples coisas, por coisas pequenas. Amado, nós temos que dar continuidade, jamais pararmos, entender que Jesus a todo tempo está conosco. Não existe, amados, esse negócio de servir a Jesus e eu não passar por dificuldade, não passar por intempéries, não passar por tempestades, eu não adoecer, eu tenho que... Não, amado, não existe não. O próprio Jesus passou, amados, por privações e provações, sendo Filho de Deus, e nenhum pecado teve. Com nós não poderíamos ser diferente. Mas quando Jesus disse: ei, não temais, pois eu sou contigo. Não temas, eu venci o mundo. Amado, quando Ele traz isso para mim e para você, é dizendo a mim e a você: fique comigo que eu venço. Fique comigo que eu vou vencer. Fique comigo que você vai vencer. Amados, se nós estivermos verdadeiramente aos pés de Jesus, nós iremos vencer sim. Nós iremos vencer sim. Porque Ele é Senhor. A oração tem poder. Mas, amados, nós temos que buscarmos ter uma intimidade maior. E não fazermos, porque os discípulos são homens de Deus que andavam todo instante com Ele. Tinham presenciado milagres notórios ali, amados. E ainda duvidaram, pastor, disso. O ser humano é terrível. Não é porque quando ele faz tudo aquilo, ele já tinha vindo da outra margem, que já tinha operado diversos milagres. E quando ele manda que o mar se acalme, que o vento se cala, ainda ele diz: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. É a dúvida. Ou coisa terrível é a dúvida. Não tenha dúvida que o Senhor é contigo. Não tenha dúvida que Ele pode fazer muito mais além daquilo que pensamos ou esperamos. Tantas das vezes, amados, que nós pensamos: acabou, encerrou, não dá mais. Amados, quando está dificuldade, quando nós estamos passando pela prova, é porque grande é a vitória. Quer ver o exemplo? Eu vou fazer o vestibular. Para você passar no vestibular, você tem que fazer o quê? A prova. É ou não? É ou não? Você vai passar sem a prova? Mas repare, né? Por mais difícil que seja a prova, por mais que você estude, aí você passou. Veio a vitória através da prova. É ou não é? Com Ele não é diferente, amados. Com Ele não é diferente. Agora as pessoas às vezes passam por uma situação e querem murmurar, quer desistir, não quer andar mais. Ei, é porque grande será a vitória. Aleluia! Prova não mata crente, aprova crente. É assim. É assim, amados. Será que Jesus não queria também provar a fé? Ele chega para aí questionando: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Jesus prova eles, amados. Mas Ele é aquele, amado, que pode todas as coisas. Ele é aquele que pode todas as coisas. Amanhã que eles vão fazer 8 dias, pastor Edilson. Eu tenho levado uma jovem ali fazer um tratamento de câncer. E quando foi segunda-feira, ela me ligou. E ela estava com metástase. Para quem não sabe o que é isso, em diversos órgãos do corpo dela tinha câncer. Não era nenhum local. Quando diz metástase, é porque em vários órgãos. E aí eu dizendo: Cássia, vamos orar. Você crê em Deus? Creio. E ela, começamos a orar, comecei a pedi na igreja, orei em casa, ali no culto doméstico que eu faço com a minha família, né? E ela também perseverando, teve a vida dela transformada do que ela era para o que ela é hoje. E quando foi segunda-feira, amanhã vai fazer 8 dias, ela me ligou lá do hospital universitário: Cosme, você não acredita? Eu disse: diga aí, querida, o que foi? Os exames agora contestaram foi contestado aqui que eu estou curada. Aleluia! Meus amados, você não sabe a alegria que eu senti na minha alma. E eu só disse a ela uma coisa: Cássia, é Deus em tua vida, querida. É Deus em sua vida. Ela disse: Cosme, eu sei que é. E eu quero ir lá na sua igreja para testemunhar. Eu disse: amém. Tu testemunha, mulher?
Sabe o que é isso, amados? É um milagre, pastor Genivaldo. É um milagre de Deus. Amados, é alegria você ouvir isso de alguém que eu sempre estava levando para lá e para cá. E eu ficava mais triste do que ela, porque veio a situação, mas ela, amado, nunca perdeu a esperança. Uma pessoa alegre, para cima, sabendo o que tinha, mas alegre, pastor. Você não dizia não, pastor Edilson. Alegre, feliz e crendo. E Deus curou. Coisa linda, amados. Aleluia. E, amados, isso é o nosso Deus. O mesmo que curava lá no passado, Ele cura ainda nos dias de hoje. Viu? E ela mora aqui, pertinho ali, naquela rua do fundo do cemitério, né? Gente de longe, eu estou contando história disso, daquilo não. É algo que eu estou vivenciando, é algo que está no meu dia a dia. Uma pessoa que eu conheço, que está comigo, viajando sempre, né? E agora, graças a Deus, não vai precisar mais, porque está curada para a glória do Senhor Jesus. Viu, amados? E é uma pessoa, amados, que ela mesmo dando testemunho. Como eu era tão arrogante, tão prepotente, eu só andava na pontinha do pé. Eu tive que passar aí assim para aprender a ser gente. Ela mesmo dizia isso, ela mesmo me contando, né? Com uma pessoa que anda na sociedade, bonitona e tudo, mas ela disse, eu andava na ponta do pé. Me achava com arrogância e com prepotência. Mas foi essa doença foi que me ensinou a ser gente. E hoje eu aprendi o que é humildade. Hoje eu aprendi o que é amor ao próximo. E aí, tá vendo, amados? Muitas das vezes é necessário passar por situações para você entender que existe um Deus. E que eu e você não passamos de pó e cinza. Ai, daquele que acha que é alguma coisa. Amado, Ele é tudo. Nós não. Nós não. Nós não. Amém? Então o que eu posso dizer, meus queridos? Não se preocupe com a tempestade, Ele acalma. Não se preocupe com a dificuldade, Ele chegará e Ele pelejará por você. O segredo é você não desistir dEle. O segredo é você estar orando e clamando e colocando aos pés dEle. Não cobre, peça e apresente. Porque tem pessoas que querem cobrar, nós não temos direito de cobrança, muito pelo contrário. A nossa dívida é muito maior, Ele já pagou e nós estamos devendo a Ele. Meu amado, porque tem crente que quer cobrar, não fizer isso e aquilo, que nada, gente. Nós é gratidão a todo dia, gratidão a Ele. Creia que Ele é Senhor na minha e na tua vida. Creia que Ele fará muito mais na minha e na tua vida. Viu, queridos? Não murmure não na dificuldade. Não tenha medo da tempestade não. Saiba que Ele está ao teu lado e Ele acalma a tempestade. A todo tempo, a todo instante. Agora também seja sábio, né? É no tempo dele, não é quando eu quero não. Pode ser e pode demorar. Quem manda é Ele. O importante é que Ele resolva, gente. Não é não. O importante é que Ele resolva. Não se desespere. Não ache que é o fim. Alguém pode até dizer a você, não tem jeito, é o fim. Não acredita não aceite não. Não aceite. Repreenda e diz, a última palavra e a resposta vem de lá do céu aí. É do meu Senhor. Porque muitas das vezes, amado, as pessoas não querem trazer uma palavra positiva para mim e para você. As pessoas parecem sentir prazer em trazer uma palavra negativa. Mas você não pode aceitar. Eu não aceito. Venha de quem vier. Quem tiver sua palavra negativa, distante de mim. Né? Pode cair fora. Nem venha que eu não aceito. Amém? E repreende de imediato. Viu, amados? Palavras positivas. Resultado positivo. Palavras negativas. Se você aceitar, o resultado vai ser negativo. Mas não aceite. Viu? Lembre-se que a última palavra e a resposta vem do Senhor. Será que essa mulher não tinha? Será que os médicos já tinham dito a ela que não tinha mais jeito? Será que não tinha dito para ela perder a esperança? Mas ela não perdeu. Ela acreditou. Ela lutou. E ela venceu. E amados, venceu. Você vê, lembra a mulher do fluxo de sangue? Ela tinha tudo para desistir. Porque, pastor, já tinha tudo que é de médico. A Bíblia diz que era rica, já tinha gastado todos os seus bens. Tudo, tudo, tudo. Mas ela tinha algo nela ainda. Que pulsava no seu coração. A esperança. A esperança. E como tantos outros, ela ouve falar de um Jesus que curava. E ela usou fé. Ela disse, eu preciso só tocar. E aquela mulher se comprimindo e se exprimindo ali no meio da multidão. Tida como imunda, se fosse descoberta a sua enfermidade ali, ela podia ser apedrejada, porque não era para ela estar no meio da sociedade, não é assim, meus pastores? Correto? Mas ela venceu tudo isso, cara. Ela venceu. Né? O não ela já tinha, ela foi em busca de quê? Do sim. O não já era dela. Ela já estava desfrutando do não.
A todo instante. Batia na porta, não. Batia em outra, não. Né? Ia no lugar, não. Ia em outro, não. Ela disse, eu estou atrás do sim. E eu vou chegar lá. Amém? E quando aquela mulher chega, próximo a Jesus, só tocou em Jesus. Aleluia. E aí a Bíblia diz que ela foi curada. De imediato. De imediato. Mais uma vez alguém chega ali e tentar querer constranger tudo, amados. Jesus disse, para alguém me tocou. Aí vai Pedro. Eita, Pedro foi. Senhor, eu vou te dar um teu primo. Ele disse, não, você não entendeu. Pedro, fica quieto aí. Alguém, Pedro, me tocou diferente. Eu senti sair de mim virtude. Você tem a oportunidade de tocar diferente em Jesus. Você tem a oportunidade de tocar diferente em Jesus. Não toque como qualquer um toque, não. Toque do seu jeito. Alguém quer ensinar como tocar? Não. Toque do seu jeito. Aleluia. Amém? Vá lá e toque em Jesus. E Ele vai conceder esse desejo do teu coração. Creia tão somente. Aquela mulher usou a fé. Ela usou a fé. Ela rompeu uma multidão. Ela desafiou a própria morte. Porque ela tinha esperança. Porque ela tinha fé. E a fé dela não estava no homem. A esperança dela não estava no homem. É algo que pulsava dentro dela. Algo dizia a ela que havia jeito sim. E ela acreditou. Lutou. E foi até o fim. E venceu. Amém? Então não perca as esperanças. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creia tão somente. Amém? Como diz Jesus. Creia tão somente. E será salvo tu e tua casa. Amém? No mais, muito obrigado. No momento em que a tempestade pode afogar, Ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminharem por entre as águas do mar vermelho? Descaminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puseram cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, sabe se
Você vai cantar também do outro lado. Aleluia. Irmãos, tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Que está sendo tocada agora pelo Espírito Santo. O Senhor te convida. O Senhor te chama. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vai encontrar descanso. Descanso, encontra paz, encontra resposta, encontra vitória nele. E ele te chama nesta noite. Onde está uma vida para Jesus? Dê um sinal assim com a mão. Amém. Em nome de Jesus. Onde está a primeira vida para Jesus? Tem alguém nesta noite? Aleluia. Tem alguém nesta noite para Jesus? Amém. As pessoas que têm uma causa da justiça, alguém que está enfermo, alguém que está enfermo, vem aqui na frente nesta hora. Vem aqui na frente, alguém que está a orar para Deus curar. Amém? Quem está enfermo e crê no milagre da cura. Vocês viram Jesus cura de câncer? Cura. Lembro de uma menina que sofreu tanto no hospital, o médico mandou morrer em casa. O milagre aconteceu. O presbítero estava falando aqui. Na instância também, uma menina foi mandada para morrer em casa pelos médicos. E não comia mais, só esperando a hora de morrer. E Jesus Cristo, irmãos, nós oremos ali para a glória de Deus. E o Senhor curou aquela menina. E aquela menina casou com um missionário dos Estados Unidos. Hoje ela é missionária nos Estados Unidos. Deus faz assim. O Senhor é grande, irmãos. Bem, você quer uma oração para Jesus curar? Venha aqui na frente, venha com fé. Venha crendo na vitória. Você que não é crente, mas tem uma causa, entendeu? Tem uma enfermidade, mas venha para receber uma oração para o Senhor restaurar a sua vida. Ele pode fazer. Amém? Coloca a mão no coração agora, onde você estiver. Aleluia. Amado Deus, estamos aqui conforme a tua palavra, conforme o teu Espírito Santo, Senhor, que está nos orientando a orar e interceder, Senhor. Pois a tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu creio no milagre, Senhor. Eu creio no teu agir. Eu creio no teu poder. Eu creio, meu Pai, que nesta hora o Senhor já está restaurando, o Senhor está curando, o Senhor está operando para a tua glória. Porque no teu nome há poder para curar, no teu nome há poder para libertar, no teu nome há poder para salvar. É o teu nome que é grande. Enfermidade, nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus Cristo que você deixe esse corpo. Esse corpo é templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. Toca agora nessas vidas, vai tocando agora, que eles sintam agora o teu Espírito Santo, que eles sintam agora o milagre, restauração, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a sua glória. Amém, Jesus. Vá com a vitória. Amém. A bênção apostólica com o pastor Genivaldo Dória. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. E todos cantam. Todo o povo de Deus diz.